Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Colégio Santa Cruz. Essa é uma noite especial, porque é uma noite que a gente volta a discutir um tema que não termina hoje, mas é um tema que tem acompanhado as nossas discussões sobre leitura literária, sobre acervo, sobre escolha, que é qualidade literária e racismo na obra de Monteiro Lobato. Nós tivemos a oportunidade, na parte 1 desse encontro, de contarmos com a presença da Heloísa Lima, da Cris Tavares e a Bel Santos, que está aqui com a gente, fez a mediação, e a gente, muitos colegas aqui da escola, reverberaram, conversaram, discutiram, discordaram, concordaram, e esse vídeo veio e voltou e ainda ocupa as nossas questões. Essas são as melhores questões, aquelas que a gente pode ir ampliando a partir da discussão, da conversa e da boa pergunta. Esse primeiro momento está lá no nosso canal do YouTube. Convido vocês a assistirem, para quem ainda não assistiu. E hoje nós vamos fazer a parte 2. A parte 2 acontece no momento que a gente inicia a nossa mostra virtual de livros. É o terceiro ano que aquela feira tradicional de editoras, lembram? A gente decidiu recolocar no projeto como uma mostra virtual. É um momento que os professores e professoras entram em contato com as editoras para escolherem um livro, ou para adoção, ou para fazer parte do seu acervo para planejamento das práticas escolares. E nessa possibilidade que a gente transformou numa perspectiva, numa modalidade mais virtual, a gente entra em contato com as editoras através de podcasts. Então, nós temos 5 podcasts recém-lançados, eu ouvi na semana de recesso, muito bem curados e produzidos, aí com a coordenação da Bel. E esses podcasts são as conversas com as editoras, e a gente pode ir ali ouvindo, dessa perspectiva, o que um professor pode pensar a partir dos lançamentos e da linha editorial de diversas casas de edição. Amanhã, a gente grava um vídeo importantíssimo com a Cris Tavares sobre os lançamentos. Esse vídeo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E hoje a gente tem um momento de estudo aqui. A Sandra vai apresentar para a gente esse momento e vamos continuar a conversar sobre. Não larga a conversa, não. Esse é um momento que todo mundo sustenta todo mundo e que a gente vai mantendo as nossas perguntas como força de uma comunidade que pensa, reflete criticamente sobre as suas práticas e sobre os efeitos das suas práticas na vida dos alunos e das alunas que a gente recebe todos os dias nas nossas escolas. Então, muito obrigada. Nós vamos gravar esse vídeo para continuar a ampliar a divulgação dessa temática para o Colégio Santa Cruz e para além do Colégio Santa Cruz. E agora a Sandra apresenta as nossas convidadas aqui dessa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Vou apresentar as nossas convidadas, mas, primeiro de tudo, queria agradecer a cada uma por estar aqui conosco para essa discussão, como a Débora disse, tão importante. Então, eu vou começar e vou ler aqui, para não me perder. Vou começar pela Elizabeth Cardoso, que vive em São Paulo, capital, é doutora em Teoria Literária pela USP, com estágios doutorais na Universidade de Nova York e Universidade Complutense de Madrid. É professora do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária na PUC São Paulo, pesquisando
oferecendo disciplinas e orientando mestrados e doutorados. Esteve à frente do curso O Conto de Fadas na Educação Infantil, da COGEA e da PUC São Paulo, durante 8 anos. É líder do grupo de pesquisa Literatura de Ancestralidade Negra, na PUC de São Paulo, e vice-líder do grupo de pesquisa Voz Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas, do CNPq PUC São Paulo. É pesquisadora da literatura digital, do romance contemporâneo, da literatura infantil e da formação de leitores de literatura, com vários artigos e capítulos de livros publicados. Entre seus livros mais recentes destacam-se Feminilidade e Transgressão, uma leitura da obra de Lúcio Cardoso, ensaio crítico da FAPESP e Humanitas, de 2013, Todo Mundo é Misturado, novela infanto-juvenil da Brink Book Escarlate, de 2016, Cirurga, Bartolomeu e Pluminha no Mar Sem Fim, que é um conto infantil, publicado pela Bambuzinho em 2017, Literatura e Ensino, Territórios em Diálogo, organizado em conjunto com Diana Navas e Vera Bastain, não sei se... publicado pela Educ em 2018. Depois de Tudo Tem uma Vírgula, um romance publicado pela Patuá em 2021. Super obrigada, Beth, por ter vindo. Agora apresento Isabel Lopes Coelho. Abel Coelho. É autora do livro A Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil pela editora Perspectiva, em 2020, vencedor do Prêmio Cecília Meirelles de Melhor Livro Técnico pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FINILIGE. É doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada e mestre em Língua e Literatura Francesa. Títulos obtidos na Universidade de São Paulo. Por 12 anos esteve à frente do Núcleo Infanto-Juvenil da editora Cosac Naif, onde coordenou as publicações do catálogo Infanto-Juvenil e das obras de crítica literária sobre o tema, trazendo para o Brasil autores importantes como Peter Hunt, Maria Nikolaeva e Sophie van der Linden, que a gente muito agradece. Por esse trabalho, recebeu, em 2012, o Prêmio BOP, Best Children Publisher of the Year, concedido pela Feira do Livro Infantil de Bolonha. Participou como convidada e palestrante dos principais eventos internacionais dedicados à literatura infantil pelo mundo, além de ter sido bolsista no Fellowship Program da International da Biblioteca de Munique, que eu nunca sei falar aquele nome difícil. Atualmente é publisher da FTD Educação e ministra cursos e palestras sobre literatura infantil e sobre o livro ilustrado na pós-graduação do Instituto Vera Cruz e na Casa Tombada. Obrigada, Abel. Agora, a Abel Santos Maier, que vai fazer a mediação, é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, cogestora da Rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura, docente de pós-graduação, literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz e mestre em turismo pela USP. Licenciada em Ciências e Matemática e bacharel em Turismo. Tem especialização em Pedagogia Social. Prêmios recebidos: Retratos da Leitura no Brasil, de 2018, do Estado de São Paulo para as Artes, de 2019, o 77º Prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Difusão da Literatura Brasileira. Muito, muito obrigada, Abel, por aceitar nosso convite de mediar mais esse encontro. Imagina. Uma boa noite a todas. Tem os rapazes também, todos e todes. Muito obrigada, Sandra e Débora, por esse convite para continuar esse momento de estudo que começou lá atrás, né, durante a pandemia, com a Cristiane Tavares, com a Heloísa Pires Lima, e nós estávamos lá, né, à distância, nos fazendo perguntas sobre o lugar de Monteiro Lobato em nossas vidas. A Sandra leu aí um monte de prêmio que eu ganhei, prêmio por ser leitora, né? E conseguir trazer jovens para serem leitores também. Uma alegria reencontrar algumas outras pessoas aqui que estiveram comigo em outros momentos, né, também estudando a literatura. Que coisa boa.
E obrigada, Bel Coelho, Elizabeth, por estarmos aqui. E o meu lugar é só esse aqui, de ficar passando a palavra para essas duas maravilhosas que vão nos ajudar a continuar dentro desse estudo. E no encontro passado, né, algo que ficou muito marcante, esse vídeo, volta e meia, chegavam filhos de amigas, netos de amigas, falando: eu vi a Bel conversando sobre Monteiro Lobato. Então, às vezes, a gente estava lá, caminhando no parque, né, querendo pensar em nada, descansar, e vinham meninos de 12, 14 anos falando que tinham visto esse vídeo. Então, também aí uma saudação para quem vai encontrar depois com esse nosso encontro e continuar a reflexão, fazendo com que ela reverbere. E quando veio o convite de novo, eu falei para a Sandra, Sandra, não, já deu, será que não já deu essa conversa sobre Monteiro Lobato? E aí Sandra falando, não, a gente vai continuar, até por isso mesmo, né, a repercussão foi tão grande, ainda há o que dizer. E esse encontro que a gente está fazendo hoje, né, não é o revide do anterior, né, porque no anterior eu lembro muito bem um dos fechamentos, né, da Heloísa Pires Lima, quando alguém perguntava, mas e aí, né, a gente vai, não dá mais para ter Lobato na escola? E ela falava, na escola que meu neto tiver, eu não quero, eu não gostaria que meu neto estivesse na sala de aula ouvindo essas histórias. Então, esse encontro não é para gente, não é um revide, mas é para a gente conseguir aprofundar, né? Esse é o propósito. Vamos olhar mais. E aí, para começar, a gente combinou aqui, vamos começar com Bel Coelho. Bel, a primeira pergunta é uma pergunta que eu fiz também no encontro passado. Qual foi o seu encontro com Lobato na infância? Qual foi o seu encontro depois como educadora? Depois com todo esse currículo aí que a Sandra trouxe para a gente, né? Tantos lugares, outros que você ocupa. Como é que você vai se encontrando com Lobato? E também tudo que você pensou, né, para aceitar esse convite. Né, um convite que vai falar de qualidade literária e racismo nos livros de Monteiro Lobato. Então, essa é a primeira parte da pergunta, saber que lugar Lobato tem na sua vida, na sua trajetória. E a outra pergunta é, Lobato, ler ou não ler? E aí, o que nós estamos combinando como dinâmica? São as mesmas perguntas, viu, Beth? Então, a nossa dinâmica é assim, vocês falam 20 minutos direto sobre essas questões, depois eu tenho mais uma pergunta para cada uma de vocês, e aí o microfone fica aberto para vocês perguntarem também. A gente tem aí 1h30 de conversa, tá bom? Obrigada, Bel. Eu é que agradeço a Sandra, agradeço a Débora, a escola pelo espaço, parabenizo também pelos eventos, né, não só esse, mas as rodadas de eventos de literatura. É super importante a gente estar na escola falando de literatura infantil e juvenil e podendo ter essa possibilidade, né, de trocar e aprender também, né. Então, enfim, antes de eu responder as perguntas, também agradeço a Bel, a Beth por, né, enfim, estarem aqui juntas e a gente poder dividir essa fala. Eu estou, enfim, muito também querendo me colocar aqui numa posição de também aprender, né, numa posição bastante humilde. Acho que existe um lugar de fala que às vezes eu acho que eu não pertenço muito, não cabe muito a mim, né, esse lugar de fala. Mas acho que, enfim, posso tentar contribuir com algum raciocínio, com algumas ideias, e também estou aberta para a gente conversar, depurar, debater. Então, é muito nesse espírito que eu entro nesse evento, que é bastante delicado, né, e só por a gente estar aqui, enfim, conversando, a gente entende que a gente ainda não chegou a conclusões, né? A gente ainda precisa conversar mais. Então, vamos lá. Eu para tentar concatenar as ideias e tal, eu acabei
pontuando alguns temas, então eu vou fazer um mix de ler e conversar com vocês, né? Então, peço licença aqui para usar a minha cola. Bom, para responder, então, a primeira parte da pergunta, né, como que Lobato entrou na minha vida, qual é a minha relação com as obras do Lobato e tal, eu só li as obras do Lobato na idade adulta, né, e na minha infância, eu não tive contato com as obras do Lobato, mas eu sabia cantar a música tema do Sítio, do Gilberto Gil. E eu não sabia direito o que eram os personagens. Eu carreguei isso durante muitos anos mesmo, porque eu só fui ler de verdade na idade adulta. E eu gostava de cantar a música, e quando alguém me falava das personagens, Narizinho, não sei o quê, eu fingia que sabia e desconversava. E foi só depois que, quando eu, de fato, comecei a trabalhar profissionalmente assim com literatura infantil, que eu fui mergulhar um pouco na história da literatura infantil, e me deparei, né, com os textos com os livros, né, a bibliografia básica que fala de literatura infantil, que era unânime a criação, né, desse personagem Monteiro Lobato como o pai fundador da literatura infantil brasileira. E essa bibliografia trazia uma série de argumentos da qualidade literária, do pioneirismo, de como ele, enfim, narra as histórias, a descrição dos personagens, o que significa o sítio, enfim, tinha todo um embasamento histórico para mostrar como o Monteiro Lobato tinha uma escrita muito pioneira em relação ao que vinha se escrevendo anteriormente e o que as crianças brasileiras liam de literatura infantil. E aí eu voltei um pouco nessa bibliografia, aqui um pouco no evento, né, por conta dessa fala, para buscar um pouco como que o Lobato era caracterizado. Porque é a partir desses textos, né, a partir desses livros que a gente usa como referência para estudar a literatura infantil brasileira, que se formam os cânones, que se formam os autores que vão ser recomendados e os autores que vão ser lidos por gerações. É assim que, de fato, se cria a tal da biblioteca básica, né, que todo leitor precisa ter. E relendo, né, alguns desses livros, né, eu pensei aqui, assim, enfim, alguns momentos em que esses críticos, esses teóricos, né, descrevem os personagens, descrevem o sítio e tal, e especialmente da personagem Nastácia, que tem aqui o nosso tema. Existem trechos assim, como: a querida preta Nastácia é uma figura brasileiríssima da saga lobatiana, sendo ela e o nonsense as duas constantes máximas da obra lobatiana. Fecha aspas. Ou então, num outro trecho, abre aspas, que a Nastácia é a figura folclórica de preta velha, cuja ignorância pura e ingênua é vivida na plenitude de suas superstições. Herança dessa boa raça negra, representa uma personagem também imprescindível à obra. Fecha aspas. Ou ainda, num outro trecho. Tia Nastácia representa o povo, cheio de sabedoria intuitiva e experimentada da tradição. No dizer de Emília, ela é a ignorância em pessoa, e Emília falando. Isso é, ignorante propriamente não. Ciência e mais coisas dos livros, isso ela ignora completamente, mas nas coisas práticas da vida ela é uma verdadeira sábia. Fecha aspas da Emília, continua a citação. Ela supre o sítio de todas as necessidades materiais e ainda encontra tempo para dar vida a alguns de seus principais personagens. Em outro trecho de outra obra de história da literatura infantil brasileira. O sítio é brasileiro, como se fosse uma representação idealizada de nossa pátria. Em outras palavras, é o Brasil conforme o desejo de Lobato, um Brasil sonhado, mas sempre um Brasil. Um outro trecho ainda. Tia Anastácia é a porta-voz do povo, transmite as histórias do jeito que as ouviu, com suas incongruências e absurdos, no dizer do Narizinho de Emília.
A seus ouvintes é que cabe julgar e criticar os contos, bem como a cultura popular que lhes deu origem. Então, assim, é claro que essas citações, né, enfim, esses trechos, não são exaustivos, né, fazem parte também de uma seleção da minha biblioteca e da minha trajetória, então, certamente, existem outros livros que falam outras coisas, mas eu queria ilustrar com esses trechos que, por muitos anos, por muitos e muitos anos, por muitas e muitas décadas, a questão racial na obra de Monteiro Lobato, de fato, foi ignorada, inclusive pelos críticos e teóricos que falam sobre literatura infantil. E esse tema não foi levantado, não foi abordado, e foi, de alguma forma, eu acho que é ignorado a palavra, né? E a representação das personagens acaba quase que repetindo como que o Lobato escrevia nas obras. Então, por que estamos aqui hoje, né? Que faz parte dessa pergunta, né? O que me motivou também em estar aqui, enfim, talvez tenha a ver com a desconstrução desse cânone. Talvez tenha a ver com a gente perceber que esses argumentos não são mais suficientes para dar conta de quem foi Lobato, de como é lida a obra dele hoje e de que a gente precisa de novos referenciais a partir de movimentos muito importantes hoje que têm acontecido, como a educação antirracista. Então, como pesquisadores, como produtores de conteúdo intelectual, cultural, a reescrita da nossa história, das nossas, enfim, de como a história, né, vem sendo contada, ela é bem-vinda, né, nesses momentos em que a gente inclui novas vozes nessas leituras. E a desconstrução desse cânone é um movimento bem recente, né? Alguns episódios marcam a discussão pública, como o parecer do Conselho Nacional de Educação em 2010, em relação à obra de Caçadas de Pedrinho, que eu acho, posso estar enganada aqui, minhas colegas, por favor, fiquem à vontade para me corrigir, mas que foi um dos grandes momentos em que toda a comunidade intelectual parou para pensar, para falar. Mas tudo isso que a gente tem falado de Lobato até agora, todos esses livros escritos, todos esses textos teóricos que a gente tem se apoiado, então, o que fazer com tudo isso? Como a gente vai ressignificar a obra do Lobato e o Lobato em relação à nossa história e até ter a oportunidade de abrir para a entrada de novos cânones nas nossas pesquisas, que a gente tem visto também que, quando a gente fala quando a gente resgata esse tema, surgem novos autores que estão sendo também ignorados pela crítica, que não estão sendo lidos, nem têm tido atenção do ponto de vista da produção acadêmica, intelectual, etc. E tal. Então, acho que isso é um posicionamento. Aí eu vou chegar na segunda parte da pergunta. Que é super difícil também de responder, que é ler ou não ler Lobato, né? E a primeira reação é: não vou responder sim ou não. Vou fazer reflexões para que a gente possa debater. Mas eu sigo um pouco também numa linha que foi falada no primeiro evento, né, sobre esse tema aqui, no ano passado, que a Cristiane Tavares muito bem colocou. Aliás, de fato, é um evento muito inspirador. Enfim, quase não tinha mais nada a ser dito, né? Foi bastante completo. Mas a Cristiane Tavares, ela coloca uma questão que são: os educadores precisam ler. Quem está mergulhado na literatura infantil adulto, que estuda literatura infantil e que está fazendo uma formação pedagógica, e, enfim, tem que ler. Então, acho que isso... A questão é como ler, né? Qual é o olhar que a gente coloca hoje para essa leitura. E aí, eu acho que toda a primeira parte da minha fala já anuncia um pouco esse como, né? Agora, tem algumas questões assim, né, que
a leitura ou não de um texto literário, né, é um direito inalienável do leitor também, né? Então, ler ou não ler Monteiro Lobato, né, é uma escolha do leitor também, né? O que acontece é que, quando a gente para pensar dentro do nosso contexto, fica muito mais, talvez, né, tenso ou latente, é que o leitor implícito da obra lobatiana é uma criança, né? E, dentro do nosso sistema de poder entre crianças e adultos, as crianças não escolhem o que leem, são os adultos que escolhem por elas. E aí estamos aqui discutindo, damos Monteiro Lobato para as crianças lerem ou não, né? Porque vem toda parte desse sistema de poder, né? Porém, né, enfim, salvo exceções, iniciativas pontuais, esse sistema de leitura dos livros para crianças, né, onde os adultos escolhem o que elas vão ler, pressupõe uma mediação, que pode ser realizada de diversas maneiras, né? A exemplo da leitura compartilhada, né, cujo ato da leitura proporciona o protagonismo e a reflexão crítica do leitor criança, né, que é diferente, às vezes, da leitura mediada. E aí, então, proibir o acesso à obra parece tão disfuncional quanto impor a leitura. E é aí que a gente não consegue chegar no sim ou no não, né? Enfim, ou pelo menos aqui na minha reflexão aberta para a gente conversar. Mas torna ainda mais importante que esses mediadores, facilitadores, enfim, tenham em sua formação aspectos da educação antirracista de maneira a poderem fazer as ressalvas e os endereçamentos pertinentes aos diálogos com os alunos, né? Sobretudo, enfim, talvez, né, ler Lobato deva fazer parte de um projeto pedagógico diferenciado dos autores que normalmente são lidos em sala de aula como a leitura compulsória do currículo anual, né? E, talvez, nesse sentido, a leitura do Lobato, dentro desse projeto pedagógico, pode também abrir e ser oportunidade para discutir a desigualdade social no país, que não é um tema tão frequente discutido em sala de aula, ou, pelo menos, endereçada dessa maneira, né? Para que os estudantes possam ter consciência desde cedo e percebam dados nítidos e que são silenciados no dia a dia. O que é racismo? Como a gente discute, né? Não é nem, acho que como a gente discute, é discutir racismo, né? E como se explica a proporção entre brancos e negros em bairros privilegiados versus periferias, ou escolas privadas versus escolas públicas? Enfim, questões do dia a dia dos alunos. Então, o racismo como tema formação do nosso país ainda é um assunto abordado com pouca frequência. Talvez dentro desses contextos, é óbvio que a gente tem aí todos os movimentos que têm impulsionado e forçado, de uma maneira absolutamente positiva, que esse assunto venha à tona com mais e mais frequência, né? E aí é isso, né, que a gente chega nesse momento de desmontar essa figura do pai da literatura brasileira e trazendo questões que são intrínsecas à nossa história, né? Fazer esse movimento de ressignificação. Aí, nesse sentido, talvez esquecer Lobato me parece ser tão danoso quanto ler sem o viés crítico. Também deixar passar é esquecer que essa parte da história existe, né? E que, às vezes, não é tão passado assim, né? Por isso que se torna permanente ainda hoje essa discussão. E que não basta também a gente dizer que o Lobato é um homem do seu tempo, para tentar fazer algum tipo de justificativa, que às vezes é um argumento que traz, né? Porque em nenhum momento da história da humanidade um ser humano pode se dirigir a outro ser humano em grau de superioridade, né? E aí eu queria trazer também, né, só para a gente ter consciência,
ou começar a ter consciência, né, de que a história da literatura infantil ela está coalhada de exemplos de dominação cultural. Então, eu vou fugir um pouquinho aqui do nosso tema só para fazer, né, esse momento de exemplificação, mas a gente pega clássicos da literatura, como A Ilha do Tesouro, que é um texto muito lido nas escolas, né? E A Ilha do Tesouro, ela é uma narrativa, né, que exalta as descobertas de lugares distantes, o encontro com nativos, exóticos, o orgulho do herói em desbravar terras nunca antes exploradas. Esse é o tom da narrativa, esse é o tom da obra. A narrativa de aventura, que tem uma linhagem, né, dentro da historiografia literária bastante grande, né? Mas essa narrativa escrita dessa maneira, né, ela expressa de maneira positiva o movimento neocolonialista eurocêntrico. Então, a gente lê essa narrativa sob o viés do aventuresco e não percebe toda a relação de poder que existe ali entre os personagens, que é absolutamente racista. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Peter Pan, que é um livro que foi objeto da minha pesquisa de doutorado. A maneira como o Barry trata as personagens femininas e as personagens indígenas é execrável. Execrável. E continua sendo um livro lido e relido na escola, com versões adaptadas, onde a gente pode dar desde os pequenininhos até os leitores mais experientes. Huckleberry Finn, por exemplo, um outro clássico da literatura norte-americana, da literatura de língua inglesa, teve também episódios de revisitar, né, o autor e a obra, muito parecido, numa discussão pública muito parecida com o que acontece aqui com o Lobato, e chegou-se, inclusive, a sugerir que o livro fosse lido de uma maneira adaptada, que os trechos racistas, de fato, fossem cortados da obra e que essa obra editada fosse considerada a nova original, né? Essa raiz literária europeia, norte-americana do século XIX e do século XX é a raiz que inspirou o nascimento da nossa literatura infantil e juvenil, né, historicamente, né? Então, assim, eu diria que, enfim, né, que a gente é um povo colonizado que internalizou a voz do colonizador em sua produção cultural. Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo quer dizer que, de uma maneira geral, talvez a gente não esteja lendo de maneira adequada os livros para os nossos alunos e alunas, né? E que oportunidades como essa fazem com que a gente possa revisitar os clássicos, os cânones, e a gente tenha uma maior consciência de como trazer esses textos para a sala de aula e como endereçar essas discussões. Obrigada, eu fico por aqui. Pode bater palma. Nossa, 20 minutos cravados. Isso que é ensaiar antes. Vamos lá. Beth, olha, se você puder, né, ainda incluir, acho que a fala da Bel faz a gente pensar também ainda algo mais, né, quando a gente fala desse ler ou não ler. Porque há ainda um ler ou não ler onde? Né? O que significa ler Lobato numa sala em que a melanina está lá no topo daquela sala de aula, onde a gente tem principalmente meninos e meninas negros? E o que significa ler quando eles são minoria? Acho que isso vai fazer uma diferença grande, se você puder também incluir isso na sua fala. Acho que eu parti um pouco daí para pensar. Eu tenho pensado muito sobre isso desde que o convite veio. Obrigada, Sandra, Débora, pelo espaço, pelo convite. Bels, pela parceria. Tem sido bem intenso, né, o nosso diálogo. Obrigada, professores. Eu entendo que é uma plateia de professores. Não sei se eu estou correta. Que bom. É a minha plateia preferida. Eu trabalho com formação de professores na Secretaria Municipal de Educação, então
Eu nunca tive um espaço voltado especificamente para essa questão, mas essa questão sempre aparece. Eu posso estar falando de Shakespeare, tem um momento em que um professor vai levantar a mão, mas, Beth, o que você acha de ler o Monteiro Lobato em sala de aula? Então, foi uma oportunidade de organizar um pouco, ou desorganizar ainda mais as minhas ideias. O título do encontro comporta uma grande questão para os estudos literários hoje, porque ele, ao mesmo tempo, coloca uma questão de, vamos dizer, de uma escola mais estruturalista da literatura, que seria a qualidade literária, e uma questão dos estudos culturais, que é o racismo nos livros, né? Então, isso, só que junta as duas coisas. Normalmente, a gente fica cada um num campo e se resolve isoladamente, mas aqui a gente está com uma proposta de unir, né? O que torna o tema ainda mais complexo, né? Eu fiquei com a tarefa, sem querer me colocar nessa situação de vítima, mas eu fiquei com a tarefa pior, porque agora não é que já teve 2 falas sobre o assunto, foram 3 falas sobre o assunto, né? Fiquei com o quarto momento de fala, então não sei se vou agregar muitas coisas, né? Mas eu gosto muito desse tema, porque eu vejo aí a oportunidade da gente falar de algo que geralmente não se fala, que é o racismo nas escolas. É muito tentador a gente ter uma abordagem estruturalista da literatura, e especialmente dessa literatura do Lobato, e separar obra e autor do seu contexto, do seu tempo, dos seus efeitos sociais, os efeitos sociais gerados pela leitura. Mas eu acho que a gente tem que pensar sempre no alcance social da literatura também, né? E é por isso que a gente está aqui. Eu penso que o encontro está enraizado nesse tipo de questão, né? E a gente poderia até ampliar o título do nosso encontro para qualidade literária e racismo na escola, qualidade literária e racismo e crítica literária, porque voltando lá no conceito do Antônio Cândido de sistema literário, né, o racismo perpassa todos esses atores, né, não só o autor, mas o editor, o livreiro, a crítica literária. Então, eu vou ter aqui alguns refrãos na minha fala, assim, pensando em um canto. Vou ter alguns refrãos que um deles é que o racismo e o racismo estrutural, que é o racismo que não é pontual, mas que está naturalizado na nossa dinâmica social, ele está presente em falas, em textos, em comportamento de grande parte da sociedade. O Lobato é só um caso a mais. Então, toda a discussão aqui, tudo isso que a Bel falou, que as 2 outras professoras intelectuais falaram do outro momento, deve ser levado para todos os livros e demais objetos culturais e artísticos que a gente acessa, que é para a gente não cometer, com esses outros objetos culturais e literários, o mesmo equívoco que cometemos com Lobato, que é não enxergar o racismo e o racismo estrutural que eles contêm. Bom, agora que eu vou responder a primeira pergunta. Ai, meu Deus. Me controla aí, Bel. O professor, quando começa a falar, eles sabem que são todos professores, sabem a gente fala demais. Então, eu não li o Lobato quando eu era criança, porque eu venho de uma família de trabalhadores, uma família muito pobre. Meu pai era metalúrgico, minha mãe diarista. E nós não tínhamos livro em casa, nem os livros do Lobato. E também não vi na televisão, porque os meus pais eram muito severos com a coisa da televisão. Eles tinham a relação que eles tinham com a televisão era a mesma que os pais têm hoje com o celular. Então, eu não podia ver televisão, então também não vi na televisão. Durante o processo formativo, eu fiz magistério, depois fiz a graduação, mestrado. Eu não me interessei pelo Lobato.
O Lobato entrou na minha agenda de pesquisa tem uns 15 anos, que foi quando eu me voltei para a literatura infantil e juvenil como pesquisadora e como escritora. E aí o Lobato é incontornável, né? Porque ele é tido como o fundador da literatura brasileira, ele é tido como uma cabeça extremamente inventiva, né? E, de fato, uma questão muito inovadora da parte do Lobato enquanto escritor, é trazer a criança para o centro da narrativa, né? Que até então, até o Lobato, e vocês sabem disso, eu sei que eu não estou contando nenhuma novidade, mas só para contextualizar por que ele é considerado tão inovador e porque a literatura dele tem qualidade, é que até então a criança na literatura infantil, ela aparecia como uma mera oportunidade de castigar uma criança para mostrar para o leitor, né, o quanto ele deveria se comportar bem, né, o quanto ele deveria participar do processo civilizatório. E o Lobato ele arrebenta com essa regra. Ele traz a criança para o centro da ação, como personagem, muitas vezes como narrador, né? Ele escancara a fantasia, né, a questão imaginativa da criança. Isso é uma novidade. Ele também coloca as meninas num centro de poder, né, com a Emília e com a Narizinho, que nas primeiras versões, nas primeiras histórias, a Narizinho é muito mais presente com o Pedrinho, depois que o Pedrinho vai virando o grande personagem, mas no começo é a Narizinho. E a Emília, né, absolutamente transgressora, né, com aquela atitude de poder, né, eu vou mandar na coisa toda. Isso é novo, bem novo, e foi muito empolgante. Ainda é empolgante em algum sentido, né? Ele também foi um editor muito, né, Bel, um editor, uma pessoa que quase que inventa essa coisa, né, de fazer dinheiro vendendo livro para crianças, né? Ele monta a própria editora, então também um empresário. Do ponto de vista de qualidade literária também acho assim surpreendente ainda hoje quando leio as primeiras páginas da Narizinho, a questão da intertextualidade, como ele traz aquilo ali, né, a dona Carochinha correndo pelo espaço e se encontra com a Narizinho e eu estou procurando os personagens, né, que estão do conto de fada tradicional. E ela vai falando os nomes, mas tem uma menina por aí que está articulando essa revolução, está todo mundo indo embora. É lindo o trecho, né, em que ele coloca a Narizinho para conversar com a dona Carochinha, e ali ele era também um crítico literário, uma pessoa que pensava a literatura em vários níveis, né, e ali ele estabelece uma discussão sobre literatura contemporânea, sobre o fim do cânone para chegar a uma literatura nova que é ele, né? Ele está começando e ele está exigindo ali um lugar na literatura para crianças, e ele não tem dó de criticar a dona Carochinha, uma literatura velha, uma literatura mofada, uma literatura com teia de aranha, como a Narizinho diz, né? E ele se colocando ali como a novidade. Então, isso é o Gato Félix, ali ele já vai trazer o que está acontecendo na televisão, o que está acontecendo no audiovisual, no rádio, ele já traz para o texto dele também. Tudo bem que o Cervantes também já tinha feito isso há 400 anos, mas, enfim, é um mérito, né, que a gente está aqui. Uma figura muito polêmica, com a questão do petróleo, né, o petróleo é nosso, essa campanha toda que, inclusive, ele traz para a Dona Benta, ele traz para o sítio, né, as questões com os modernistas, todo o desentendimento político e artístico que ele teve com os modernistas, com a Anita Mafaldi, né. Então, é uma figura controversa, né.
E, quando eu vou para o Lobato, aí há 15 anos, o meu primeiro incômodo, apesar de tudo isso, foi o racismo, já na primeira leitura. E acho que isso pega mesmo, né, essa questão de se incomodar com o racismo, do leitor afrodescendente, porque a gente não espera por isso. Quem não conhece o Lobato, muitas vezes a pessoa acessa o Lobato pelas produções de TV, e as produções de TV amenizam o texto, que o texto dele é muito duro, é muito violento com a tia Anastácia. E o leitor afrodescendente sente. E eu tenho cá comigo que sempre sentiu, não independente da crítica literária, do establishment da crítica literária ter admitido isso ou não, tenho certeza que sempre sentiu. Porque é muito evidente, não é sublinear, não é a dar a entender, né? O leitor branco pode não reparar muito nisso, porque ele está ali justamente lendo, vivendo o racismo naturalizado da sociedade brasileira. Isso faz parte, né? É assim que a gente naturalizou o racismo, né? Que é o racismo estrutural. Então, ele lê, pode até perceber, mas vai em frente, porque é assim que a sociedade brasileira faz com as cenas de racismos que vê, né? Pode até dar até agora, recentemente, pode até se chocar, mas dura 30 segundos, 1 minuto, né? O afrodescendente é que convive com isso e com as dores, com as perdas, com as mortes, né? Que a gente vive, especialmente o homem preto no Brasil, né? Que é assassinado recorrentemente. Bom, outra experiência pessoal minha com Lobato, Bel, para continuar e já finalizando essa parte, é com a minha filha. A Bel, é tanta Bel nessa história. O meu marido é afrodescendente também, e a Bel também, óbvio, né? E a gente sempre teve. E aí, vai chegar esse momento, né? O que a gente faz com Monteiro Lobato e Bel, né? E a gente deixa acontecer naturalmente. E chegou um dia que aconteceu na escola, e ela chega em casa, então vamos ler. A mamãe estuda Lobato, vai ser bom para nós dois. Então vamos. Então, foi muito engraçado, porque antes de chegar na questão racial, ela não gostou do Lobato, porque ela achou a coisa toda do rural, das temáticas de uma infância mais antiga, ela não se identificou com aquilo. Ela achou ingênuo, a coisa toda muito ingênua, muito longe, né? E, quando chega no racial, aí desanda de vez, porque a criança preta não mais. E isso que a Bel estava provocando no início da conversa é um pouco isso, né? De como a criança, você está quando eu estou na formação dos professores da rede pública, eu estou falando com o público em que a maioria dos professores atende alunos afrodescendentes. Então, esse é um contexto de levar Lobato, né? Porque aí os alunos estão em grupo e já cai matando no Lobato todo mundo junto e todo mundo concorda, né? Quando você vai para uma sala em que só tem brancos, ou uma maioria de alunos brancos ou não negros, enfim, você já tem um outro contexto. O contexto da minha filha é esse, né? De estudar numa escola de elite, em que ela tem L+1 na escola toda, acho. Então, ela não gosta de que esse assunto suja. Para ela é um incômodo duplo, né? Porque aí tem o racismo do livro e depois tem esse incômodo das pessoas ficarem querendo uma fala dela, um posicionamento dela. Então, essas questões do onde,
né? Então, acho que a Bel falou bastante assim, né? Abordou a questão do como ler, e aí tem o onde ler, né? Essa literatura que está atrelada com como ler, né? Mas, resumindo, eu só tenho leituras profissionais do Lobato, eu não tenho essa questão da infância, de memória de infância minha com ele. E, só para deixar bem claro, eu não tenho escritor de estimação. A minha relação com a literatura é sempre uma relação crítica. Não me vejo precisando, não vejo necessidade em defender autores. Nem mesmo o Lúcio Cardoso, que foi matéria do meu estudo no doutorado, e que também é uma figura bem polêmica, aliás, como quase todas as criaturas heterossexuais que habitaram a década de 1930. Mas sigamos, né, para a segunda pergunta. Posso, Bel? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Que é sobre o como ler, né? Eu nem sei, Bel Coelho. Isso de ler ou não ler, não sei. Eu não sei como. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler tudo, sabe? Então, o que eu quero para mim, eu acho que eu quero para todos, né? O direito de ler e de decidir, né? Mas não é simples assim, né? O Lobato é incontornável quando a gente fala de literatura infantil. Isso se deve muito ao peso da fortuna crítica do Lobato. A crítica dedicada ao Monteiro Lobato foi encabeçada por grandes nomes da Academia Brasileira, das letras brasileiras. Então, por trás de todo, eu sempre penso assim, né? Por trás de todo grande autor tem um grande crítico literário, porque é a crítica literária que vai estabelecer o cânone. Então, ele foi lido e foi escolhido como objeto de estudo por grandes nomes das letras brasileiras. E isso o colocou nesse lugar incontornável. Então, eu estou querendo construir um argumento de que o racismo é estrutural e perpassa o sistema literário. Para a gente ampliar um pouco o nosso campo de visão e não ficar só no Lobato. Então, por que a gente lê Lobato? Aí eu estabeleci aqui, pensando aqui, como você, né, Bel? Pega uma folhinha e fica lá, né? A última semana foi isso. Vai numa banca, volta Lobato. Faz uma palestra, volta Lobato. A vida foi essa, porque instiga muito. Então, o primeiro ponto, o modo como os estudos literários estão articulados, né? Que a gente pensa muito no cânone, né, que são os ditos clássicos, e números de exemplares vendidos, mercado editorial. Tudo isso é determinado por pessoas brancas e que vão fazer essas escolhas, né, do ponto da perspectivas delas, o que atrela com o que você, Bel, estava falando sobre a mediação, né, a escolha do quem é que escolhe o livro que a criança lê, né? E esse sistema literário, ele não só essa crítica literária, esse sistema, essas políticas públicas, porque o Lobato também teve essa inovação, né? Se eu não me engano, ele que é um autor que entra muito com a ideia dos editais, né? De o livro ir para uma leitura obrigatória na escola. Isso também se fez um silenciamento dos autores negros, né? Então, hoje em dia, eu estou muito dedicada a reescrever a história da literatura brasileira, literatura infantil brasileira, do ponto de vista dos autores afrodescendentes. Nos livros de referências da história da literatura infantil brasileira, a gente vai ouvir que a literatura brasileira infantil começa no século XIX, com a publicação de livros que trazem a compilação de contos de fadas, né? Por exemplo, as histórias da Dona Carochinha. E depois, com o Lobato, na década
de final da década de 20 e década de 30. São grandes momentos. Ninguém menciona, por exemplo, Gonçalves Crespo, que foi um autor negro que publicou literatura infantil no século XIX. Ele não existe. Ninguém menciona Ildefonso, também um escritor negro escrevendo literatura infantil no século XIX. O próprio João do Rio escreveu literatura infantil nos anos 20. Mestre Didi escreveu literatura infantil no mesmo momento que o Lobato estava escrevendo. Ruth Guimarães também. Então, a gente precisa recontar tudo isso, né? Olhar essa literatura. Então, estou trabalhando nisso, estou resgatando esses autores, muitas questões a serem pensadas. Estou começando pela figura do Saci, todos eles falam desse Saci, né? Então, qual a diferença dos Sacis para esses autores, né? Questões que tenho pensado. Um segundo ponto. Essa força do Lobato, que vem, então, levando em consideração todo o apagamento, todo o silenciamento, né, tanto dos escritores afrodescendentes quanto dos leitores afrodescendentes, que, com certeza, já estavam incomodados com isso, mas segue o jogo, né? Isso vem até a década de 80, a década de 90 do século XX, quando temos uma virada criativa excepcional da literatura infantil, tanto do ponto de vista de temas, de formas, inclui aí avanços também de novas tecnologias, né? São temas mais politizados. Só para citar o básico: Ana Maria Machado, Ziraldo, Lígia Bujunga, Ângela Lago. Nos anos 2000, temos uma consolidação da presença dos temas fraturantes na literatura infantil e de uma exploração com muita qualidade da materialidade do livro. Então, a gente alcança aí na literatura para criança no Brasil patamares altíssimos de qualidade e de variedades de livros. Aliás, estamos diante de uma das pessoas que muito colaborou para essa qualidade, né? Então, por que continuar lendo? Aí é uma pergunta que a gente poderia se fazer. Veja que aqui não estou falando de racismo, né? Estou falando de literatura. A gente poderia se perguntar: por que continuar lendo uma literatura infantil dos anos 30, toda encaixotadinha, toda convencional, afinal, dos anos 30, diante de uma variedade imensa de material, de temas, de autores, né? Por quê? Porque ela é clássica, porque ela tem uma força única, porque, da sua forma, ela empodera as crianças, não as crianças pretas, mas as crianças, né? Talvez ela tenha também uma dimensão aí política, histórica, que não é comum na literatura infantil, mas, indo por esse caminho, a gente volta no ponto inicial: é racista. E isso passou a ser uma questão nossa, dos leitores do século XXI. E estamos aqui, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto essa questão do racismo. Estou tentando aqui, eu sei que eu não estou conseguindo, mas eu estou tentando, vou continuar tentando equalizar essa ideia do qualidade literária e racismo nos livros. Tentei falar um pouco de qualidade e agora vou me aproximar um pouco mais do racismo. Vou trazer aqui uma fala da Grada Quilomba, que é uma artista visual, intelectual, negra portuguesa, que ela diz que o Brasil foi onde o colonialismo mais deu certo no mundo. O case de sucesso do colonialismo é o Brasil. Por que ela fala isso? Porque, e eu concordo, né? A gente passou por um processo tão brutal, tão violento de colonização, desde o sequestro do povo negro, da morte, da tortura, né? De todas as mortes que a ancestralidade passou, da sua cultura, do seu idioma, do seu corpo, do seu nome, enfim, a lista é imensa.
foi tão violento que nós naturalizamos esse gesto bruto, né? Então, por exemplo, a questão idiomática. Nós esquecemos, ou fomos forçados a esquecer, todas as nossas línguas originárias. Então, a gente não tem ideia de Guarani, de Urubá, de Bantu, de italiano, de espanhol, menos essas a gente até conhece mais. Mas as línguas dos nossos ancestrais, elas, aqui no Brasil, elas têm que ser apagadas e esquecidas. É quase que uma tradição de quem migra para cá, né? Para o quê? Para falar português. Claro, sempre com resistência. Sempre, todos esses povos lutaram e lutam e resistem para continuar. Um exemplo é o português, que a Lélia Gonçalves também aponta, né? Mas, no final, o que a gente tem é o português do Brasil, né? Então, a gente pensa que isso pode ser algo natural, mas não é. No Peru, no Paraguai, em muitos países de África, colonizada pela língua inglesa, pela língua francesa, as línguas originárias continuam circulando, mas não aqui. Então, a que se deve isso? A essa eficiência do colonialismo no Brasil, né? O racismo também se naturalizou nesse mesmo diapasão, de modo que podemos afirmar que toda a literatura produzida no Brasil até meados do século XX, no mínimo, é atravessada pelo racismo. Direta ou indiretamente. Indiretamente seria, pensando nesse sistema literário como um todo, que é regido pela hegemonia branca sobre os bens culturais, como, por exemplo, a ausência de personagens e de temas negros, né? Isso seria um racismo indireto. Para você não ser racista, você não fala sobre, né? Isso também o Lobato traz essa questão. A gente poderia até pensar sobre isso, né? Por quê, né, que ele traz? Porque a maioria decide não trazer o personagem negro para suas literaturas, nem para ser o serviçal. Isso também a gente poderia pensar, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que o Lobato não é exceção, o Lobato é a regra, né? Mas como ler Lobato dentro disso, né? E o que eu vou falar agora, que eu já estou acabando. Na verdade, tenho mais algumas páginas escondidas. Não, mentira, é a última. Estou acabando. O que eu vou falar agora, eu penso que vale para todas as literaturas, não só para o Lobato. Mas vamos focar aqui, ter sempre o Lobato no nosso campo no nosso horizonte, né? Se a gente for ler Lobato, nós, professores, tem que ser interessante para os nossos alunos e não para a gente. O Lobato tem que ser interessante para os seus alunos e não para você. A gente tem que evitar o fetiche da infância perdida. Eu vou ler Lobato, que eu gostei tanto quando era criança, meu aluno vai gostar também. Vai nada, é outra criança, é outra infância, é outro momento, talvez não. Precisa ver se ele vai gostar, né? Se for ler Lobato, tem que ser interessante para a criança e não para a escola. Não por questões didáticas ou limitações de acervo. Como só tem Lobato na minha escola, então é Lobato, vai de Lobato mesmo. Não. A curadoria é a primeira arte da mediação. Não tem receita. Cada leitor é único e com necessidades múltiplas. Um outro ponto que eu levantaria para essa preparação para o Lobato é justamente preparar-se para o debate racial. O professor, se preparar para o debate racial. Não dá para levar o Lobato para a criança e ficar esperando a sorte. Vai que ela não percebe, vai que ela não percebe. Não dá para contar com isso. Então, tem que se preparar. E, se não acontecer espontaneamente, se a criança não trouxer isso espontaneamente, aborde o tema. Não pense que ela não viu. Ela se constrangeu. E achou que você que não viu.
Muitas vezes acontece isso, especialmente com as crianças afrodescendentes. Elas ficam quietinhas, esperando que você, professor, que é o adulto, mediador, responsável pelo que está acontecendo ali, se posicione. Cri, cri, cri. Não, ninguém falou nada. Então, bora. Então, posicione-se. Se a criança não reclamar, se nenhuma criança reclamar, eu acho que o professor reclamar não seria a palavra. Se nenhuma criança dizer, opa, tem alguma coisa estranha aqui, eu acho que o professor tem que trazer esse assunto. Por quê? Porque, se a gente não fizer isso, a gente vai estar reproduzindo o racismo estrutural, a naturalização do racismo, que é assim, eu vi o racismo, não, tudo bem, isso acontece, e continua. Não pode. A gente tem que ir lá e pontuar. Um outro ponto é, aproveite a oportunidade para apontar aspectos importantes sobre o racismo estrutural. E a gente pode até ampliar para outros preconceitos. Isso seria uma estratégia, por exemplo, para não jogar tanta atenção em cima da criança afrodescendente e desdobrar esse mecanismo dos preconceitos para outros pontos, né? Racismo é crime, é inadmissível, né? Ou como conviver com a multirracialidade, com as diferenças, abordar questões históricas e, principalmente, sempre falar da luta dos povos originários, a luta do povo preto, que em nenhum momento aceitou calado, que isso é algo também que se fala de um modo como se que não tivesse luta. Sempre teve, há ainda. Um outro ponto, ofereça ampla variedade de livros. A gente não pode ficar só no cânone, no que é óbvio. Tem que renovar o acervo constantemente, buscar um acervo de quantidade, de qualidade, de diversidade de livros, de autores e de abordagem. Autores trans, mulheres, pretos, jovens. Tem que ter diversidade também nisso, né? Leia e adote obras escritas e ilustradas e editadas e analisadas por afrodescendentes. Trazer essa obra, trazer esse sistema literário com a participação do corpo negro, do corpo preto, é muito importante, porque aí isso mostra que o professor e a escola não está só no discurso, está praticando o antirracismo, né? Então, com essas ações, nós vamos ter um jovem leitor crítico, mais preparado para saber se ele quer ler ou não Lobato. E, se quiser, ele poderá escolher o modo de ler o Lobato, ou o que ler dentro da obra do Lobato. Assim como saberá como agir diante de outros textos com conteúdo racista, que ele vai encontrar na vida dele, com certeza. Então, se a gente pode aqui combinar que vamos tirar todo o Lobato do mundo, a gente não vai tirar literatura com conteúdo racista da vida das nossas crianças, porque tem muitas outras acontecendo, né? Então, o que é que queremos? Tenho certeza que queremos, todos nós aqui, formar leitores críticos e não leitores de Lobato. Não é isso que a gente quer. A gente quer leitores críticos, de todos os autores e de toda a literatura. Esconder, calar, obliterar o racismo não prepara nossas crianças para reconhecer, superar, rebater e combater o racismo. E vou repetir, o racismo não está só em Lobato. Vamos prestar atenção nos brinquedos, em todos os materiais didáticos, nas mídias, jornal, TV, cinema, YouTube, TikTok, todas as outras literaturas, e vamos prestar atenção na linguagem que nós, professores, usamos em sala de aula. A linguagem hoje, essa linguagem do cotidiano, essa que eu estou usando aqui, que a gente usa, ela está muito atravessada pelo racismo estrutural. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que estar sempre vigilante e sempre questionador. Um último ponto que eu quero destacar
é que, em uma escola que tenha compromisso com a educação antirracista, a leitura de Lobato acontecerá em um nível crítico, tanto do ponto de vista social como literário. Que a qualidade literária será apreciada junto com as críticas sociais ao texto. É isso que um leitor crítico faz. Ele consegue ver o que é qualidade literária, o que é racismo, ele consegue se posicionar, ele consegue ter ideias. Educação antirracista, como é que se faz? Precisamos de ter professores negros, alunos negros, autores negros, teóricos negros. Precisamos atuar de forma muito séria com uma coisa que a Sueli Carneiro fala muito bem, que é o epistemicídio. Isso que a gente retira os afrotemas, mas também a gente retira o saber do afrodescendente, os intelectuais, os filósofos, os escritores. A gente só trabalha com fundamentação teórica europeia branca. Então, a gente precisa mudar isso também, né? Temas afros, e eu não estou falando de pobreza e violência. Quer dizer, eu vou dar atenção para a questão afro na minha sala, vou falar de pobreza, de violência, não é isso, né? Tem que saber, a gente também tem que estar atento para isso. E tudo isso tem que acontecer com quantidade, né? E tem que acontecer não por uma postura política da escola, mas porque essa população que eu nomeei aqui, de professores, de alunos, de autores, de pensadores, tem muito para contribuir. Muito. Formação muito boa, experiências de vidas únicas, vão contribuir com diferença, com soluções diferentes para problemas que persistem há séculos. E tudo isso tem que acontecer sempre, não é só no mês de novembro. Aliás, estou muito grata de estar aqui no mês de outubro. Resumindo um pouco, né? Apesar que eu acho que eu já falei demais, já devo ter passado um monte de tempo, né? Então, chega, não precisa resumir nada, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu trouxe até um trecho da Bell Hooks para ler sobre pensamento crítico, não vou ler, mas recomendo muito esse livro da Bell Hooks, vocês devem conhecer, Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, em que ela dialoga muito com o nosso querido Paulo Freire, Doa Quem Doer, e que traz essa ideia do pensamento crítico, e a gente pode seguir um pouco esse rumo da Bell Hooks. Obrigadíssima por me ouvir. Desculpem se eu falei demais. Obrigada. Não falou demais, falou o que precisava. E eu vou ler um trechinho do trecho, selecionado aqui, mais uma Bel entre nós. Se você quiser mudar de nome, viu? Encontro de Bels. Elizabeth Pois é, tá tudo ali, só Bel aqui nessa noite. Um trecho aqui falando sobre o pensamento crítico. E aí, citando Daniel Willigan, afirma que o pensamento crítico consiste em enxergar os dois lados de uma questão, estar aberto para novas evidências que invalidam ideias imaturas, concluir com imparcialidade, exigir que argumentos sejam fundamentados em evidências, deduzir e interferir conclusões a partir de fatos disponíveis, solucionar problemas e assim por diante. Fecha a citação. Em termos mais simples, o pensamento crítico envolve, primeiro, descobrir o quem, o que, o quando, o onde e o como das coisas. Descobrir respostas para as infindáveis perguntas da criança curiosa. E, então, utilizar o conhecimento de modo a sermos capazes de determinar o que é mais importante. Vou pular aqui um pouquinho. O aspecto mais empolgante do pensamento crítico na sala de aula é que ele pede a iniciativa de todas as pessoas, convidando ativamente
todos os estudantes a pensar com intensidade e a compartilhar ideias de forma intensa e aberta. Quando todas as pessoas na sala de aula, professores e estudantes, reconhecem que são responsáveis por criar juntos uma comunidade de aprendizagem, o aprendizado atinge o máximo de sentido e utilidade. Em uma comunidade de aprendizagem assim, não há fracasso. Todas as pessoas participam e compartilham os recursos necessários a cada momento, para garantir que deixemos a sala de aula sabendo que o pensamento crítico nos empodera. Obrigada por essa seleção. Obrigada a cada um, cada uma de nós por essa noite.